O Dr. José Alexandre Cripa é pós-doutor no Instituto de Psiquiatria de Londres, na área de neuroimagem e canabinoides, 2002-2003. É doutor em Medicina, Saúde Mental, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná. Foi professor honorário do Instituto de Psiquiatria de Londres, da Universidade de Londres, até 2010. Atualmente é professor titular de Psiquiatria do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, coordenador dos serviços de ansiedade, psicogeriatria, interconsulta em saúde mental do Hospital das Clínicas da mesma Universidade de Ribeirão Preto e pesquisador de produtividade em pesquisa do CNPq-1A. Ele tem experiência na área de psiquiatria, com ênfase na pesquisa dos potenciais efeitos terapêuticos de canabinoides, em especial do canabidiol, CBD. Ele também inventou ou co-inventou, com patentes reconhecidas no INPI, e pelo menos aqui temos 5 referências nesse sentido, e apenas para exemplificar, eu indico a pesquisa e a invenção do desenvolvimento de um produto farmacêutico contendo canabidiol sintético e comprovação de sua segurança e eficácia terapêutica na epilepsia, esquizofrenia, doença de Parkinson e transtornos de ansiedade, além de ser inventor e co-inventor de outros medicamentos ou pesquisas de patente reconhecida pelo INPI. Com a palavra, o doutor Cripa, para nos brindar com a sua fala. A apresentação, será que dá para... Bom, primeiramente eu queria... Bom, primeiramente a tarefa em glória, depois de uma apresentação dessa, do Norberto, qualquer coisa que eu venha falar aqui vai ser absolutamente insignificante diante desse depoimento e de uma maneira assim, que toca cada vez que eu ouço, e o Norberto, a Catiele, são pessoas que eu... De tudo aquilo ali que o ministro Reinaldo colocou, das minhas credenciais, nem sei de onde tiraram aí, eu acho que do currículo Lattes e tal. Acho que a coisa mais importante foi, de alguma maneira pequenininha, ter participado dessa história, e muito mais do que todas essas credenciais aí qualquer. Bom, eu, antes de tudo, também queria agradecer demais e parabenizar a ministra Maria Tereza, e especialmente o ministro Rogério Schietti pela iniciativa. Acho que é incrível, realmente, o Poder Judiciário, ele, no sentido do pêndulo e contrapêndulo, em alguns momentos eles têm um papel decisivo, e eu acho que essa iniciativa é essencial para o nosso país, fundamental. Eu gostaria de destacar isso de uma maneira muito forte. Então, eu queria destacar isso. Também queria destacar a organização desse evento. Olha, eu viajo o mundo inteiro, faz tempo que eu não vejo uma organização tão bem feita, então eu quero estender às pessoas que estão contribuindo, e realmente eu gostaria de destacar bastante nesse sentido. A minha apresentação, eu acho que é... Deixa eu dar uma olhada.
Aqui. Bom, eu escolhi esse tema aí, cannabis, canabinoide e sociedade. Os conflitos de interesse, eu vou deixar bem claro, qualquer publicação nossa, nós colocamos todos esses conflitos de interesse, é importante isso, para caso haja qualquer dúvida em relação ao nosso papel ou o que a gente venha falar, isso é uma obrigação que nós temos que fazer, e lembrando, depois eu vou destacar mais isso, as nossas patentes, elas pertencem às universidades, ou seja, pertencem à sociedade brasileira. Então, não pertence a mim, eu não tenho nenhum poder, desde a lei de patentes de 2011, isso pertence ao povo brasileiro, eu acho que isso é importante destacar. Espero que um dia chegue no mercado, e espero que chegue a um custo muito barato. Meu sonho é que chegue a centavos, e eu espero que isso aconteça algum dia. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a história da maconha como medicamento. Ela já é usada há mais de 3.000 anos na China, para náuseas, dores, para vômito. Na Índia, há mais de, na verdade, 5.000 anos na China, 3.000 anos na Índia. E uma coisa curiosa é que no Brasil foi comercializado extratos de maconha, inclusive pela Lilly, uma Big Pharma, até 1930, que saiu do mercado por causa da sua... porque são extratos, tem quantidades enormes, você não sabe exatamente o que tem lá dentro, THC, canabidiol e mais um monte de substâncias, e surgiram novas medicações na época que substituíram esses extratos. Um fato fundamental aqui que eu destaco, em 1964, o professor Rafael Mechoulam, em Israel, descobriu qual era a estrutura química de qual substância que causava os sintomas psicoativos, os efeitos psicoativos da maconha, que era o THC. Curiosamente, o canabidiol ele foi descoberto um ano antes, em 1963, o ano do nascimento do nosso ministro, que está sentado aqui, que eu fui descobrir ontem lá, para conhecer o rosto dele. É o mesmo ano. Outro fato marcante, em 89, a descoberta dos endocannabinoides, os receptores. Em 91, todos nós temos uma substância muito parecida com o THC, que se liga nesses receptores. Ou seja, não adianta gostar ou não gostar de maconha, nós temos uma maconha endógena. E que se liga, né, e que o THC, quando se liga no receptor, ele substitui essa substância endógena. Depois vamos discutir os efeitos disso. E em 95, o 2-AG, talvez existam mais. Essa descoberta aqui também foi feita pelo grupo do professor Rafael Mechoulam. Bom, a planta cannabis sativa, ela é muito mais do que THC. Ela é composta por mais do que 450, 480 substâncias, sendo que as principais delas são o THC, que tem os efeitos psicomiméticos, que dá o barato, e o canabidiol. A gente vai discutir daqui a pouquinho, que por muito tempo se achava que não tinha efeito nenhum. 63 até 10 anos depois se achava que não era inativo. Todos foram isolados por esse professor, Rafael Mechoulam, com 88 anos, que além de descobrir toda a estrutura química, em 89 descobriu o sistema endocannabinoide, que não sei por que até hoje ele não ganhou o prêmio Nobel, apesar de já ter sido indicado pelo governo de Israel por mais de 15 vezes. Talvez tenha a ver com preconceito, maconha. Alguém ganhar o Nobel talvez não seja a coisa mais interessante para a academia. O canabidiol é um componente natural da planta. Ela é desprovida dos efeitos psicológicos típicos do THC. Tomar canabidiol não dá barato, nenhum zero. E tem evidências, prefeito, anti-inflamatório, analgésico, hipnótico, anticonvulsivante, antipsicótico, neuroprotetor, ansiolítico e outros. Lembrando aqui o anticonvulsivante, que já foi dito antes. E muitos outros, que eu não vou listar aqui, senão vai tomar toda a minha apresentação. Uma coisa interessante é que há um antagonismo entre o THC
e o canabidiol quando os dois são dados juntos. E esse é um dos estudos mais importantes mundiais em relação ao canabidiol. É a base de desenvolvimento de medicamentos, um deles, o Sativex. Em 82, o professor Zuardi, lá de Ribeirão Preto, ele testou em voluntários, dando uma vez só o THC, uma dose equivalente a mais ou menos uns 20 cigarros de maconha numa tacada só. Era uma cacetada mesmo, as pessoas ficavam completamente doidonas, e apresentavam altos índices dos efeitos gerais de maconha, mas quando ele dava uma quantidade pequenininha, muito menor do que a que a gente usa hoje do canabidiol, ele via que reduziam esses sintomas. O mesmo para sintomas de ansiedade, o mesmo para sintomas de psicose, induzia psicose nesse experimento. Isso levou a uma questão: será que o canabidiol poderia ser, por si só, antipsicótico ou ansiolítico isoladamente? Depois, pesquisas já em humanos, antes em animais, mostramos, o grupo de Ribeirão Preto, efeitos sobre a esquizofrenia, diversos estudos em animais sobre efeitos sobre a ansiedade. Já testamos em pacientes com fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, e a gente está com um estudo que pode revolucionar o tratamento, a prevenção de estresse pós-traumático. Esse estudo já tem 2 pacientes incluídos, é um estudo de 6 meses, pessoas que foram violentadas, são mulheres só, elas vão receber por um tempo o canabidiol ou placebo. A gente sabe que pessoas que passam por estresse como esse, o estupro, em torno de 50% desenvolve transtorno de estresse pós-traumático, fora a outra parte também pode desenvolver depressão e outros problemas. Então, se isso acontecer, reproduzindo estudos em animais, isso certamente vai ser uma revolução em termos de prevenção em psiquiatria, e em prevenção nós praticamente não temos quase nada. Continuando nesse sentido, importante destacar, o canabidiol ele tem os efeitos ansiolíticos sem causar dependência ou tolerância. Isso é bem importante. Lembrando dos benzodiazepínicos, já foi dito antes, causam dependência, tolerância. Trabalhando em Londres, a gente viu que os efeitos antagônicos do canabidiol e THC, eles não se dão só no nível comportamental, dos sintomas. Também em áreas do cérebro, onde um é ativado, o outro é desativado. A mesma região, dando canabidiol ou dando THC. Isso é muito impressionante. Isso foi objeto de diversos estudos em revistas como JAMA, revistas altamente importantes. Em Ribeirão Preto, fizemos um estudo com uma paciente dependente de maconha, fumava em torno de 8 cigarros por dia. Internamos essa paciente, ela não conseguia, mesmo já tendo sido internada antes, ficar sem o uso da maconha, por causa dos sintomas da abstinência, insônia, uma certa inquietação bem grande, alguns problemas cognitivos, e ela conseguiu se livrar e ficar sem consumir maconha após esse período. Isso foi destaque da revista Nature, esse trabalho, recebeu e também de outras revistas internacionais. Descobrimos o efeito sobre a doença de Parkinson. Tudo isso que a gente fez em humanos, primeiro a gente fez em animais, que causou, eu diria que eu recebo e-mail muito mais para Parkinson do que para epilepsia. É impressionante. Temos pacientes seguidos por 2 anos, resultados impressionantes. Agora a gente vai começar um estudo enorme, com quase 100 pacientes, a gente espera, e por mais tempo, a gente espera ver o desfecho, não só na doença de Parkinson em si, mas também em comorbidades da doença de Parkinson, como a psicose, como foi feito nesse estudo, e em transtornos, distúrbios do sono, que também acometem comumente pacientes com doença de Parkinson. Agora, é curioso, lembramos, no aniversário do ministro, em 63, até 1973, não se achava que era inativo o canabidiol. Só que a primeira evidência
do efeito próprio do canabidiol foi feita pelo grupo do professor Elisaldo Carlini em animais 10 anos depois. É a primeira evidência, 73. A fala de antes, nós estamos falando de 2017. E depois, em 1980, ele demonstrou em humanos esse efeito, em pacientes refratários. Mais recentemente, esse é um artigo nosso, do grupo, saiu há 2 semanas, em colaboração com o professor João Pereira Leite, lá de Ribeirão Preto. Mostramos em animais que o canabidiol, além de diminuir as crises convulsivas, isso é fundamental, esse achado. Ele promoveu, ele diminuiu a degeneração do hipocampo, que é algo classicamente estabelecido com as crises convulsivas. Ou seja, ele regenera, ele protege o hipocampo. A gente não sabe como, mas isso é algo revolucionário, é uma descoberta importantíssima, e eu acredito fortemente que isso deva estar acontecendo nos pacientes, nas pacientes que estão recebendo o canabidiol. Em 2009, numa conferência, num press release, o professor Mechula, ele escreveu algo bem interessante. Ninguém mais fez o trabalho clínico com canabidiol na epilepsia. Eu gostaria de saber o porquê. Claro, várias respostas. A indústria farmacêutica não vai ter interesse, o canabidiol é de 63, a lei de patente já caiu, foi embora. E, nesse sentido, já foi dito aqui o caso Charlotte, recente, 2013, recebeu um documentário da CNN, que depois recebeu um comentário no New York Times pelo presidente Obama, e esse documentário trouxe uma nova luz para o tratamento de quadros, eu acho que ela tinha Lennox-Gastaut ou Dravet, não me lembro qual que é a doença que ela apresentava, com crises convulsivas intermináveis, tomava um monte de medicações, apesar que eu acho que a Anne tomava muito mais, né? E o número de crises da Anne é absolutamente enorme. Bom, eu não vou me estender aqui nessa parte dos comentários. O Norberto, com muito mais propriedade, utilizando o cérebro direito e esquerdo, para quem assistiu o cérebro emocional e o cérebro racional, ele teve essa capacidade, o feminino e o masculino, de demonstrar isso. Mostrando o que aconteceu, a burocracia na frente do mérito, ou melhor, na frente da vida, da necessidade. Eu me lembro que nós recebemos em Ribeirão Preto um e-mail da Catiele para o professor Zuardi. O Zuardi foi na minha sala nesse dia, perguntou para mim, eu acho que estava em época de Copa do Mundo, não me lembro o que estava acontecendo. Ele falou assim, e aí, o que a gente faz? E recebi esse e-mail, o que eu faço? Eu falei, Zuardi, eu vou estar daqui a 2 semanas em Brasília, numa reunião do CNPq. Ele falou, então vai lá. Eu falei, eu vou mesmo. Daí a gente falou por telefone, eu e a Catiele, essa conversa não vou esquecer nunca, porque era para conversar rapidamente, entender rapidamente, acho que a gente ficou umas 3 horas falando por telefone, para entender. 2 semanas eu vim para Brasília, fui na casa, comi o melhor pão de queijo do mundo, e tive o prazer de conhecer a Anne, e se tem uns pais que detalham o quadro, assim, olha, é impressionante, assim, na geladeira tinha um mapa de crise, meu Deus do céu, é tudo o que um cientista quer, tem registrado aquilo tudo. E resolvemos tentar ajudar de alguma forma, mas a gente não tinha canabidiol. A dificuldade de importar a gente tinha quantidade para estudos animais, pequenos estudos. Bom, mas voltei muito emocionado, falei com o usuário, a gente tem que ajudar de algum jeito, não sei o que fazer. E eu comecei a incentivar os dois, não sei se vocês lembram, eu falei, olha, se fosse meu filho, eu entrava na justiça. Eu entrava na justiça, não tenho como te ajudar de outra forma.
Isso foi feito. Talvez no meu currículo, no meu concurso titular, a coisa mais importante foi as cartas que nós fizemos lá de Ribeirão, mobilizamos vários profissionais do mais alto gabarito para dar os pareceres exigidos pelo juiz. E depois do documentário, que passou no Fantástico, eu queria também registrar o papel do jornalista e documentarista Tarso Araújo. Ele foi muito importante nesse processo. Eu gostaria muito de deixar registrado isso, porque ele se interessou também genuinamente pelo caso da Anne, e por toda essa questão. Embora eu não concorde com tudo com ele, mas nesse ponto eu gostaria enfaticamente de deixar registrado a minha assim, admiração por ele nesse sentido. E foi autorizado, daí, em 4 dias depois que saiu no Fantástico, vocês veem o papel da imprensa, do jornalismo e na mobilização. Bom, esse casal, ou essa família, melhor, Fischer, foi um dos maiores encontros da minha vida. Eu posso dizer que são pessoas inacreditáveis mesmo, né? E o que eles vão atrás pelos filhos, por outras pessoas, o que eles fazem, eu não consigo nem descrever. Talvez, se existir reencarnação, eu vou ter que reencarnar umas 200 vezes para chegar no grau da generosidade desse casal, dessa família. Bom, mas antes disso tinha a reclassificação. O canabidiol era igual heroína, cocaína. A gente falou, não é possível, nem nós sabíamos, apesar de que a gente sempre via a dificuldade de importar. Escrevemos junto com o professor Mechulan esse editorial, vários editoriais, mas esse em particular, no Estadão, chamando Joseph Canabidiol. Quem lembra Joseph K. do Processo, do Kafka? Que ele era condenado, mas não sabia por quê. E essa aqui é a decisão do juiz, que é um primor. Quem não tem na internet, leiam, porque eu não conheço o juiz, não tenho a menor ideia quem ele seja, mas o parecer dele é impressionante. Realmente, eu não o conheço, mas é de uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, de uma ponderação, sem querer fazer alarde, ele foi realmente impressionante. E vale a pena, eu acho que todo estudante de direito deveria ler, discutir esse caso de toda forma. Bom, mas não existe só o canabidiol, existem outros canabinoides. O dronabinol, já foi dito aqui, que é utilizado, é o THC, que também tem a nabilona, também, que é o THC, que é utilizado em vários países. Qualquer centro de dor nos Estados Unidos ou oncológico tem dronabinol, tem THC disponível, em grau farmacêutico. Você sabe quanto você está dando, o paciente sabe quanto está recebendo. Talvez isso no país precise avançar nesse sentido. Também eu tenho 5 minutos? 5. Que pena, vou ter que falar igual o Enéas. Lembra do Enéas? Não. Vamos lá. O Sativex foi esse ano aprovado, baseado nos trabalhos do professor Zuardi, que é a mistura do canabidiol com o THC. E uma coisa interessante, em 2011 recebemos um e-mail do professor Mechulan, convidando-nos a estudar alguns canabinoides florados, 6 canabinoides. E descobrimos que um deles tinha uma potência farmacológica 6 vezes até maior que o canabidiol. Fizemos vários estudos, patenteamos, as universidades patentearam, foi licenciado por uma empresa americana, publicado. Isso já divulgamos para a imprensa desde 2014, apesar de que alguns setores criticam o grupo de Ribeirão Preto, dizendo que nós só dizemos que o uso da maconha pode fazer mal para algumas pessoas, porque nós temos interesses comerciais escusos a respeito desses derivados florados, o que nos insulta profundamente, porque isso aqui é uma descoberta do nosso país, da nossa sociedade, que vai demorar anos, quem sabe, para chegar no mercado, se chegar, se não causar qualquer problema no meio do caminho. E quando um dos heróis, a gente procura eles,
fala que quer trabalhar com ele, é uma coisa. Agora, quando o herói procura a gente e fala, nós queremos trabalhar com você. Isso realmente eu considero como uma das maiores descobertas, esses achados que ainda não chegou em humanos, mas vai demorar muito tempo, e a gente não defende o uso do canabidiol fluorado, porque precisa passar por todos os testes rigorosos. Bom, uso recreativo é a droga, o canabidiol uso mais, a maconha é a droga mais usada no mundo inteiro. Existem evidências com estudos com mais de 40 anos hoje, mostrando que pode aumentar até em 370% a incidência de esquizofrenia. Isso é um fato. Alterações na estrutura do cérebro, o uso recreativo da maconha pode ocorrer isso. Tem várias meta-análises mostrando esse sentido, esses aspectos. Especialmente no cérebro em desenvolvimento. E o cérebro desenvolve até os 24 anos, algumas pessoas 25. Só que os jovens não acham isso. Eles acham que é uma droga natural que não faz mal. E qual a relação entre a razão THC, canabidiol, nas amostras de maconha? Até 2010, era em torno de 20%. Nos últimos 4 anos, aumentou para 80%. O que significa isso? Tem mais THC na maconha e menos canabidiol, inibido a poda neuronal, ou seja, o neuroprotetor está diminuindo. E o neurotóxico, especialmente nessa fase da vida, está aumentando. Aonde vai chegar, não sei, porque quanto mais barato, vai se modificando geneticamente. E lembrando que a maioria dos estudos que a gente encontra, as meta-análises já, sobre os prejuízos, foram feitos nessa fase. Que vem aqui para frente, a gente não sabe. Quando a gente procura no Google quais são as palavras associadas à palavra maconha, a gente vê isso aqui, ó: preconceito, cura, moderno, medicina, saúde, liberdade e inofensivo. Essas duas coisas me chamaram muita atenção. No Google Analytics, vocês podem colocar essas palavras. E, voltando a Confúcio, há mais de 2.500 anos, ele falava o seguinte: ao dar ao nome às coisas, o ser humano se apropria delas. E quando as palavras perdem o seu significado, as pessoas perdem a sua liberdade. Sir Isaiah Berlin, ele falava de 2 tipos de liberdade: a positiva e a negativa. A negativa, a pessoa tem ausência de impedimentos à ação do indivíduo. E a positiva, ela tem condições para que ela possa agir de modo a compreender as suas ações. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 10 anos em relação à maconha? Isso. A quantidade de transtornos relacionados ao uso dobrou, aumentou em 100%. O consumo aumentou em mais de 100%, 2,3 vezes. O nível de THC, como já vimos, aumentou 2 vezes. Mas isso aqui é que me deixa mais preocupado. A percepção de que o uso regular é sem risco, não faz mal nenhum, dobrou. Isso é exatamente o oposto do que ocorreu com o tabaco. Na verdade, o tabaco até tivemos ações muito melhores. É cool, é bacana, é legal. Vamos ver o Uruguai. Rapidamente, já estou terminando. Não faz mal, então eu uso. Em 2011... 11 mil estudantes do 2º grau no Uruguai, em torno de 20% usavam tabaco. Em torno de 15% usavam maconha. Usavam tabaco em 2014, desculpa, 2011 para 2014. A maconha, em torno de 12% usavam maconha. Em 2014, 17,5%. Pela primeira vez na história, estudantes, naquela fase que o cérebro está desenvolvendo, tem de 13 a 17 anos, eles usam mais maconha do que tabaco. Isso é assustador em termos de saúde pública. E a percepção de risco, quanto menos percebe que é o risco. Estamos já estou terminando, estamos aqui eu quero resgatar aqui o veredito final
certamente o ministro conhece o caso, o processo dos Estados Unidos versus Philip Morris, curiosamente em 2006, o ano da nossa lei aqui. E o que ela falava no veredito final? As empresas do tabaco coordenam-se para montar e financiar uma sofisticada campanha de relações públicas para atacar e deturbar as provas científicas que demonstram a relação entre o tabagismo e doenças, alegando que a relação permanecia uma questão aberta. Nós temos 22 mil trabalhos no PubMed mostrando os efeitos deletéricos da maconha. E, acima de tudo, os réus poliram as imagens de suas marcas jovens para comunicar independência, vigor, rebeldia, amor à vida, aventura, confiança, autoafirmação, uma atitude in. Se vocês trocarem maconha, tabaco por maconha, parece que está acontecendo esse movimento. Não se discute os efeitos. As pessoas acham que é inócua, cada vez mais inócua. E sabendo que é inócua, acreditando que é inócua, eles não têm liberdade. Se tiverem liberdade, podemos discutir, liberar geral. Se elas souberem ter essa opção, o que não ocorre hoje no nosso país. Por fim, eu comparo a maconha com o feijão. Todo mundo sabe que a feijoada, ela tem paio, laranja, couve e outras coisas, etc, etc. Mas o feijão, isso aqui é maconha. Os compostos individuais, canabidiol, THC, etc., são o feijão. Então, só que quando sai a notícia, o grupo de Ribeirão descobriu o achado sobre Parkinson, maconha cura Parkinson. Não é bem assim. Não funciona dessa forma. São 480 substâncias. E algumas a gente não sabe exatamente como que elas funcionam. Acho que essa é uma mensagem importante. Já foi dito sobre o cientista Jararaca de Ribeirão Preto, talvez a maior descoberta farmacológica feita por esse país. Ele descobriu o fator potencializador da bradicinina, e que levou à descoberta do captopril, um sucesso para a hipertensão, primeiro inibidor da ECA, que é um remédio revolucionário, gerou bilhões para a Merck, nenhum centavo para o professor Sérgio Ferreira. Eu não vejo ninguém pedindo para ter orfidário no fundo de casa para poder dar veneno de jararaca. Nem marcha da jararaca não vi até hoje. Mas eu acho que todo mundo tem... Isso não quer dizer que eu não defenda o direito da liberdade de expressão, da marcha da maconha, ou o que for. Nesse sentido, existe um Dia Nacional de Luta contra o Tabaco, é dia 31 de março. Tinham 2 pessoas na Avenida Paulista no passado. Só que eu descobri que em março também tem um dia para maconha, que é o dia da marcha da maconha, que geralmente é na primeira ou segunda semana de maio. Em maio. Então, é dia 31 de maio do tabaco, obrigado pela correção, e dia 14, esse ano foi dia 14 de maio. Quando coincide com o Dia das Mães, eles postergam, fica chato, né? Maconha, mãe. Mas tinham 20 mil pessoas, e às 4h20, todo mundo fumou, ao mesmo tempo, maconha. Podemos lembrar Milton Friedman, que cada um tem um direito individual de fazer o que for. Mas, se eles souberem os efeitos, é uma decisão consciente, é uma liberdade positiva. É isso que eu quero colocar. Então, canabinoides medicinais não pode ser confundido ou misturado com cannabis para uso recreativo. Daqui a 10, 20 anos, quando as pessoas souberem seus efeitos, tivermos um tratamento adequado, as campanhas informarem os seus efeitos, eu acho que a gente pode até, sociedade, decidir. Agora, atualmente, o que vai acontecer é aumentar o consumo, como aconteceu em todos, em Colorado, em qualquer país, e etc. Bom, agora, finalizando mesmo, indicar que uma parceria com uma iniciativa privada, uma parceria pública-privada,
está sendo construído, já terminou a licitação, o primeiro centro brasileiro de pesquisa em canabinoides, com vários ensaios clínicos, pesquisadores do Brasil inteiro estão se direcionando para 100% financiamento privado, para esse centro lá em Ribeirão Preto, com mais de 1.200 metros quadrados. E, para concluir, desculpe o tempo que eu me estendi, queria colocar 3 conclusões, 3 mensagens aqui. Primeiro, mais estudos controlados a longo prazo com formas, associações purificadas de canabinoides medicinais nos diferentes diagnósticos são necessários, são extremamente necessários. As pesquisas clínicas no mundo inteiro sempre evoluem assim. É necessário fornecer prevenção e informação clara. Na lei de 2006 fala isso. Isso não ocorre. Os adolescentes se informam no Google e não tem nada que informe de uma maneira adequada, pelo menos do meu ponto de vista. Baseado em evidência científica sobre possíveis complicações. E, por fim, a desinformação deve ser repelida. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Desculpe o tempo. Muito obrigado a vocês. Como vimos, o Dr. Kripp traz exatamente a reflexão com muitos olhares sobre o mesmo assunto e fala com muita propriedade, e isso enriquece esse debate num tema tão delicado, e mais delicado ainda o tema nos olhares deste painel. Com certeza não saímos desse painel como entramos. Eu agradeço muitíssimo a doutora Silvia, agradeço muito ao doutor Kripp pela visão multidisciplinar a respeito dessa questão, e muitíssimo ao casal Fischer, que traz o olhar do tecido social, e nós, do Judiciário, precisamos, do Judiciário, do Estado, administração e Estado juiz, precisamos efetivamente dessas reflexões para que a gente possa trazer um Brasil melhor e um reconhecimento das garantias e dos direitos fundamentais da nossa promessa constitucional de 1988. Muito obrigado, declaro encerrado este painel.